também será e deve ser objeto do nosso trabalho desse projeto Recife 500 anos. Pode passar. Na área de sustentabilidade ambiental, esses mapas de distribuição da temperatura, gente, são interessantes porque eles nos revelam algumas coisas. Veja, esse mapa aqui mostra a distribuição da temperatura em julho de 2007. Essas áreas mais azuladas são as áreas de maior amenidade de temperatura e as áreas mais escuras são as áreas de maior calor, concentração de calor. Vocês viram que em julho, no período chuvoso, a gente ainda consegue ter uma distribuição por conta do volume pluviométrico da nossa cidade. Né? Nossa cidade é uma cidade que tem médias pluviométricas, né, em torno de 2.000 milímetros, médias bastante elevadas de um regime tropical úmido chuvoso típico. Em setembro, quando nós temos um mês seco, a gente consegue ver a correspondência. Exatamente onde a gente ainda mantém a cobertura vegetal, onde nós temos ainda alguma cobertura vegetal, são aquelas áreas que permitem ainda um melhor conforto ambiental. Tem algumas coisas aqui que são interessantes e que eu quero só fazer o destaque. Vamos olhar mais de perto o que aconteceu com a nossa Ibiribeira, que a gente olhou lá atrás, que tinha a questão do adensamento urbano. Gente, eu acho que dá para todo mundo ver aqui um traçado de calor, não dá? Da Ibiribeira aqui. Daquele tipo de ocupação de galpões, né, retirando toda a cobertura vegetal, aquele tipo de coisa, como é evidente nessa escala. Nós estamos vendo uma escala do Recife no seu conjunto. Quando a gente olha mais próximo, né, outros elementos são revelados. Eu queria que a gente visse aqui na Zona Oeste, por exemplo, o que acontece com a nossa Caxangá. Gente, vocês vejam que algumas das principais vias da cidade nessa escala, a gente consegue enxergar no mapa de temperatura. A gente enxerga algumas das grandes avenidas e do seu entorno, enxerga no mapa de temperatura. Não é no mapa viário, não, no mapa de temperatura. Outras coisas são interessantes. Olha, além disso aqui que é Caxangá, vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é a BR-232. A BR-232. Aqui na frente nós temos, inclusive, reservas, unidades de conservação estaduais. Né? Engenho Jangabinha e por aí vai, né? Pela frente, seguindo ali a BR-232. Mas antes disso, a gente consegue enxergar a via do mapa de temperatura. Tem uma outra coisa também que é muito interessante a gente observar. Todo mundo conhece aqui na Avenida Recife aquele conjunto Inês Andreasa, que é um dos maiores conjuntos, né, residenciais. Eu acho que tem gente que diz até que é o maior conjunto residencial, né, do Brasil. Tá? A gente tem maneira de dizer que é maior, né? Bom, a gente consegue aproximar mais aqui. Gente, vocês estão vendo aqui esse tracejado aqui? Isso aqui, as áreas mais escuras são os blocos de apartamento. E as áreas no seu entorno são aquelas áreas de convivência que ainda tem algum grau de harmonização e de habilidade de temperatura, de conforto ambiental. Vocês viram que nessa escala a gente consegue ver uma intervenção, quando hoje nós precisamos repensar inclusive o padrão construtivo. Nós podemos, com o uso de novas tecnologias, fazermos edifícios que tenham, que possibilitem o melhor, além do melhor uso de recursos naturais, o melhor conforto ambiental, com o uso de diversos elementos que já estão disponíveis aí. E esse padrão construtivo pode melhorar a qualidade ambiental e a qualidade de vida da nossa cidade. Nós podemos apontar nessa direção. Pode passar. Na última dimensão, a de serviços públicos, nós vemos que a distribuição dos equipamentos públicos municipais, a distribuição não é o nosso grande problema. A grande questão a ser discutida é a qualidade dos serviços, como a prestação de serviços se integra e se articula no território e, principalmente, se nós oferecemos um serviço para aquela faixa de população que precisa receber determinado tipo de serviço através de um estudo, né, de como essas necessidades estão distribuídas em todo o território da cidade do Recife. Bom, pode passar. Considerando que essas leituras são necessárias e precisam ser vistas integradas no território, e essa rápida leitura, essa vista panorâmica aqui nos mapas, viu alguns elementos que podem ser extraídos dessa leitura e que vão ser objeto de aprofundamento, inclusive em cada região, em cada micro-região, para que a gente possa descer essa escala e entender as dinâmicas e as concepções numa escala mais próxima da realidade do cidadão. A partir dessa leitura de cada uma dessas dimensões, desses grupos temáticos, a gente começa a organizar e estruturar como vai ser esse grande debate e a construção desse planejamento estratégico, democrático e participativo para o futuro da cidade do Recife. Pode passar. No plano de trabalho, que existem várias etapas, existem pelo menos 4 grandes etapas que concorrem para a construção desse projeto Recife 500 anos. Uma primeira etapa que se inicia hoje, essa etapa de mobilização
de articulação dos atores, das representações, da população como um todo, que começa com a apresentação e o lançamento desse projeto hoje. Nessa etapa nós vamos ter a análise de premissas, a análise estratégica decorrente de toda essa leitura da realidade, de todos esses elementos e condicionantes que foram lembrados aqui na nossa primeira parte da apresentação. O inventário, o levantamento das diversas leituras existentes. Olha, Recife tem essa capacidade de ter forças sociais que discutem a cidade já há muito tempo. Nós temos, inclusive, trabalhos produzidos por diversas entidades, não só da área de arquitetura e urbanismo, como é o caso do CAL, das universidades, mas temos também trabalhos produzidos por outras entidades da área de engenharia, por entidades da área do comércio, da área da indústria, por entidades como o Observatório do Recife, que, inclusive, nós estamos integrados no projeto de cidades sustentáveis, construindo uma base de dados de indicadores que permita também contribuir para essa visualização da nossa cidade. Nós temos, por exemplo, discussões em ambientes até virtuais, como é o caso, por exemplo, do Direitos Urbanos, que atua na rede social integrando mais de 10 mil pessoas discutindo a cidade, repensando a cidade. Enfim, fazendo esse inventário, buscando o benchmark para poder analisar e avaliar as experiências de outros locais, outras soluções no país e no mundo que foram buscadas para resolver os problemas e enfrentar os desafios que nós temos aqui na nossa cidade e adaptarmos à nossa realidade, obviamente. A partir disso aqui que nós fizemos esse diagnóstico e essa análise, nós criamos as condições para começar a discutir de forma estruturada e participativa a construção de uma visão de futuro. Essa visão de futuro, ela vai, a visão de futuro, ela vai permitir que se estabeleça uma estratégia geral e estratégias temáticas para cada um daqueles temas que vão ser analisados, estabelecendo objetivos e metas, ou seja, nós temos que ter a visão do que é o Recife hoje, o Recife que queremos no futuro e principalmente termos a visão de qual é a trajetória, o caminho que nós precisamos percorrer para que esse futuro seja realizado. Senão nós vamos chegar nesse futuro e o que foi desejado lá atrás certamente não vai estar construído. Uma terceira etapa do nosso plano de trabalho, a partir dessa visão de futuro, da estratégia geral e temática, é traduzir estratégias e metas em projetos estratégicos, identificar o plano de investimento que diga como vai ser possível implantar esses projetos e essas ações que permitem a construção desse futuro, porque não adianta a gente ter ideias maravilhosas e não discutir a viabilidade e a factibilidade desses projetos. Isso ser colocado também em discussão e fazer parte dos nossos produtos. E isso tudo também orientar novas diretrizes urbanísticas, que reorientem